capítulo 15, versículo 26. Declarando: se ouvires atento à voz de Yahvé teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Algumas versões dizem aquele que te cura, aquele que te sara, a mesma palavra, tá certo? Jeová Rafá. Primeira vez que aparece na Bíblia essa expressão dele dizendo assim: ele era o Senhor, ele era o provedor, mas como alguém que curasse, como Deus que cura, é a primeira expressão, e é ele se auto-apresentando, tá certo? Ele se auto-apresentando, tá certo? Então, Êxodo 15 nos ensina que Deus que julga, conforme julgou os egípcios, é o mesmo que cura, tá certo? E que a verdadeira imunidade espiritual não nasce da experiência do milagre, mas de uma dedicação contínua em ouvir a voz do Senhor, tá certo? Então, naquele momento especificamente ali, o povo já tinha visto os milagres extraordinários, já tinha experimentado a libertação total, mas ainda faltava o quê? Faltava confiar no Senhor. E algo que me chama a atenção desse texto é quando Deus diz: olha, de todas, e guardarei nenhuma enfermidade sobre ti, das que enviei sobre o Egito. Quais foram, de maneira muito sucinta, essas enfermidades que o Senhor enviou sobre o Egito e que não queria, não desejava, não era plano dele enviar sobre os filhos de Israel e consequentemente sobre nós, tá certo? Não era vontade dele, tá certo? A primeira, assim, a gente pode entender em três grandes categorias, né? As doenças explícitas, tá? Os impactos sanitários e epidêmicos, tá certo? E morte direta, tá certo? Doenças explícitas que o Senhor enviou sobre o Egito, que Ele não quer enviar sobre o Israel e nem sobre nós, tá certo? Úlceras, tumores, feridas, foi a sexta praga, certo? Essas úlceras sobre as peles das pessoas, doenças de pele de maneira geral, eram dolorosas, visíveis, incapacitantes, atingiam inclusive os sacerdotes egípcios. Eles também ficaram com a pele toda cheia de úlcera. Ai, como é feio, certo? Outra enfermidade que veio sobre o Egito foi a morte dos animais, uma peste gravíssima sobre o gado. Você tem um rebanho, você investe em fazenda, você cria, de repente vem aquela pestandade matando todo o gado, ou ave, ou o que você criar, né? Vem aquela pestandade, aquela peste que marca gripe aviária, gripe suína, muitas coisas que vêm sobre os animais. Eu falo: olha, eu não quero que o rebanho de vocês, que as crias de vocês sofram os mesmos impactos que eles sofreram, perdas. O Senhor enviou também pragas com impactos sanitários, impactos epidemiológicos, tá certo? O que aconteceu? Assim, o local onde os egípcios ficavam, as águas ficaram impróprias ao uso, teve uma proliferação muito grande de bactérias, doenças intestinais, contaminação geral. Vamos entender, Deus não quer que nós vivamos num local aonde o saneamento seja básico, que é o caso nosso do Brasil, saneamento básico. Alguém ainda faz a questão de dizer, é o básico, onde o saneamento é básico, ou pior ainda, aonde nem saneamento tem. Você vê essas favelas, esses lugares completamente distantes de um cuidado público, com proliferação de muitas bactérias ruins. Deus não quer, tá certo? Outras pragas que veio também foram moscas, mosquitos, rãs,
tá certo? As moscas, quando vêm, elas contaminam os alimentos, tá certo? Espalham patogênios, favorecem epidemias. Tem até a virose da mosca, né? A pessoa come um alimento onde ela colocou ali seus dejetos, a pessoa se contamina. Não é vontade de Deus que nós vivamos. Eu vou ser bem claro, assim, não é vontade de Deus que nós vivamos num local que tenha muita muriçoca, muito mosquito, muita mosca, muito. Não é vontade de Deus, tá certo? De verdade, tá certo? Outra doença que o Senhor mandou sobre o Egito é uma doença simbólica, né? São as trevas. O dia se transformou em trevas, tá certo? E são pessoas que, embora tendo a plena luz do dia, que é o nosso caso, mas veem-se completamente desorientados para a vida. É uma praga, assim, uma doença, tá certo? Eu conheci um caso de um rapaz, até a bispo me lembrou, a gente passou hoje próximo de do apartamento onde ele morava aqui em Fortaleza. E a gente passou assim, olhamos, e a bispo lembrou da história. Nós nos conhecemos, essa pessoa, há uns 20 anos atrás. Ele era um jovem promissor, tal, mas as portas sempre muito fechadas financeiramente para ele. Ele foi embora do Brasil com a esposa dele. Chegou lá no local para onde ele foi, as portas continuaram fechadas. Tudo que ele empreendia não dava certo. Ou seja, uma vida completamente desorientada de uma claridade de Deus. E hoje ele já é um senhor, e a esposa largou dele, o filho tem ódio dele, ele vive sozinho, mora num local muito frio, passa necessidades, tem uma relação afetiva com a esposa que não quer ele. Pessoas com a vida completamente desorientadas. Deus não quer, tá certo? E uma outra praga, assim, uma outra doença que o Senhor mandou sobre o Egito também, qual foi? A morte dos primogênitos. Tem pessoas, tem famílias que, meu Deus do céu, e a gente não quer, não aceita. Os primogênitos sofrem muitos ataques, muitas mortes precoces, muito sofrimento, muitas decisões erradas. A minha filha está aqui, eu posso falar de púlpito. Os filhos são uma das nossas maiores alegrias na vida, mas são também uma das nossas maiores tristezas. Então Deus não quer, trazendo agora as claras, Deus não quer que nós percamos os nossos filhos primogênitos. Geralmente quando o primogênito se vai de maneira errada, aquilo se alastra para os demais. E o primogênito, ele vai abrindo caminho, né, meu filho? Vai abrindo caminho para os outros filhos entrarem. Então Deus não quer. E lá no Egito, o primogênito, né, ele foi morto. E o primogênito foi o primogênito dos animais, o primogênito do servo, o primogênito do rei, do assistente do rei. Todos os primogênitos morreram. Deus não quer que essas pragas, que essas pestilências venham sobre nós, tá certo? Então por quê? O povo ainda não tinha aprendido a confiar em Deus, tá certo? E esse texto, exclusivamente de Êxodo 15, tem um momento lá que fala, Êxodo 15, deixa eu abrir aqui para você, que fala que, aliás, está até anotado aqui no meu pergaminho atual, né, tizinha? Tizinha me deu um pergaminho atual, bem legal. Versículo 22, olha só como é interessante, versículo 22. Diz o seguinte, isso. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias de caminhada para o deserto, caminhada para dentro do deserto, sem encontrar água. Isso se tornou uma metáfora entre os rabinos. Qual é a metáfora? Que nós não podemos ficar mais que 3 dias sem ler a palavra, senão começa a ter problema. Então por isso que eles têm aquela leitura rotineira, e a gente ainda vai mais além, né? Nós temos a nossa leitura diária.
para evitar que nós sejamos contaminados, tá certo? Então, assim, o Senhor, Ele não nega o juízo quando Ele cura, tá certo? Ele traz o seu propósito. Então Ele falou, olha, eu não quero que essas enfermidades venham sobre vocês, tá certo? Então, e o Senhor apresentou uma questão bem lógica mesmo. Versículo 26, filhinho, coloca bem lógico. Quando Ele falou, olha, vamos lá, na análise sintática mesmo do texto, olha assim. Primeira coisa que Ele falou, olha, vocês precisam estar atentos ou ouvir a minha voz. Ouvir, eu até posso usar como exemplo aqui na igreja, às vezes no horário do culto, tem alguém ouvindo o que eu estou falando, mas ouvindo muito distante, ouvindo porque tem um barulho, mas não presta atenção. Ele fala, ouvir atentamente. Quem é que ouve atentamente? Porque ele está prestando atenção, fala, Você vai fazendo conexões com a realidade, tá certo? Ouvir atentamente, tá certo? E ele falou, olha, e fizeres, ou seja, fazer de acordo, fazer conforme, agir conforme aquele que foi ouvido, tá certo? E inclinar os ouvidos, ou seja, se deres ouvido aos meus mandamentos, ou seja, dá ouvido, e outra coisa que ele fala também, assim, é guardar e preservar, né? Guardar os mandamentos, guardar e preservar, guardar os meus mandamentos. Então, isso legal, porque o Senhor fala disso, dessa sequência lógica. Ele diz, olha, nenhuma dessas pragas, dessa enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre o Egito, porque eu sou Jeová Rafá, eu sou Deus que cura. Nenhuma delas virá sobre você, eu sou Deus que restaura, tá certo? Então, algo que é muito forte nesse texto, e que nos chama a uma meditação nessa noite, é quando ele fala, olha, tanto faz, quando você junta ali o ouvir, o agir, o inclinar, o guardar, isso é uma aliança que Deus faz conosco, tá certo? Ouvir, assim, e quando nós quebramos alianças, nós ficamos suscetíveis eu sou obrigado a fazer tudo o que Deus quer. Não, você é livre. Agora, Ele, como um pai muito experiente, sabe nos dizer qual é o caminho que nós teremos mais sucesso. Se você quer ganhar tempo na sua vida, ouça o que Ele diz. Então não quebra essa aliança, certo? Então, quando nós quebramos a aliança, nós quebramos então quando nós ouvimos atentamente, quando nós não ouvimos atentamente a voz do Senhor, tá certo? Porque uma aliança começa com uma escuta obediente, ou seja, Deus falava, Deus explicava, Israel respondia. Outra coisa interessante nessa aliança também é ser obediência aos mandamentos, tá certo? A cura que o Senhor falava estava ligada à prática da vontade de Deus, apenas do conhecimento. Não era uma questão de conhecer, era uma questão de estar dentro da vontade de Deus, tá certo? Obediência aos mandamentos, assim, conhecer completamente. Fidelidade exclusiva ao Senhor, tá certo? Não era ter Deus no coração e ao mesmo tempo ter outras coisas que concorressem com Deus. Era uma dedicação exclusiva ao Senhor, tá certo? Era ter uma vida justa, uma vida ética, tá certo? A aliança exigia justiça social, cuidado com o próximo, rejeição da opressão. Exigia-se disso, tá certo? Exigia também assim uma santidade, viver diário, tá certo? Israel era chamado a refletir o caráter santo de Deus em todas as áreas da sua vida, e não apenas em algumas áreas. Tá legal? E essa aliança ainda continha também a sua confiança no Senhor como provedor. Era saber que aquilo que eles precisavam, que eles precisariam e que eles precisaram, não adveio porque eles conseguiram por seus próprios méritos. Nós falamos sobre isso ontem, sobre trabalho, oportunidade. Não era por seus próprios méritos, mas era porque Deus tinha provido a eles, tá certo? Tinha também uma observância ali a um sábado, ou seja, a um tempo de descanso, e todos nós sabemos o quanto descanso é necessário para a nossa vida. Se você quer morrer rápido, trabalhe muito. Sem descansar, você vai morrer rapidinho, tá certo? E uma obediência mesmo sem uma plena compreensão, tá certo? Porque muitas vezes Israel precisava obedecer
muitas vezes antes de entender. E nós, na nossa concepção atual, quero primeiro compreender o que está falando, primeiro entender o que ele diz, para depois obedecer. E muitas vezes, para que nós mantenhamos essa aliança, eu primeiro obedeço. A próxima instrução da vida e para a vida só vai vir depois que essa aqui for obedecida. Se eu não obedeço essa, mas quero saber da próxima, ela não vem. Então sou eu quem desato o milagre que eu vou ter amanhã, quando eu passo a entender e obedecer o que Deus pede hoje. Exigia ainda o arrependimento e retorno quando eles falhassem. Falhamos. Todos nós falhamos. E nós não somos condenados diante de Deus pelas nossas falhas. Somos condenados quando, embora falhando, queremos continuar no mesmo erro. Aí vem uma condenação que não tem como nós escaparmos, tá certo? E um relacionamento com Deus não apenas regras, não era ter o conhecimento das regras da Torá, da Bíblia, não, mas era trazer aquilo à prática e a um relacionamento. Então, muitas vezes nós somos passivos e nos colocamos nesse lugar de adoecimento, de morte, das enfermidades do Egito, e faz parte do nosso plano do nosso projeto de vida de 2026, nós não estarmos assim, e nós nos colocamos assim, quando nós aprendemos ou quebramos a aliança. E deixa eu corrigir, não é nem quando aprendemos não, na verdade eu preciso aprender a manter a aliança, porque quebrar a aliança eu faço sem que ninguém me ensine. Precisa aprender a manter a aliança. Todos nós gostamos de tratar com pessoas sérias, com pessoas que cumprem o que prometem, com pessoas que são organizadas. Nós amamos tratar com pessoas assim. Então com Deus, no meu relacionamento com Deus, não pode ser diferente. Ele comigo é da mesma maneira. Se eu quebro alianças com Ele, se eu quebro, com que cara eu vou chegar diante dele pela milésima vez e pedir perdão? Assim, é uma disfarçatez que cabe a nós nesse momento, lendo esse texto, dizer o seguinte: Deus, não pode ser o meu caso, tá certo? Mas algo que é também muito forte nesse texto, a primeira coisa que eu falei a vocês, assim, que é muito forte, é a questão de nós mantermos uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus não tem um vigia que diz que você está mantendo ou não. O vigia que Deus colocou está dentro de nós, na nossa própria consciência. Quando você erra, Deus fala: puxa vida, está na hora de voltar, fiz bobagem, está na hora de corrigir. Está dentro de nós o juízo, tá certo? E outra coisa que eu considero muito importante nesse texto também é que a chave para nós estarmos nesse tempo de cura, vivermos nesse tempo de cura, é nós ouvirmos a voz de Deus. Porque a cura, conforme diz o texto, ela não começa no corpo, mas no ouvido que se inclina, porque quem escuta a voz do Senhor caminha sob a mão do médico da aliança. Não é o que eu ouço dele. Jesus falou muito claro sobre alimentos, e nós temos assim uma cultura muito voltada à alimentação correta, e é legal essa cultura, porque Jesus falou: olha, o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que tem dentro do coração dele, é o que ele espelha através do coração. Então, ouvir esse médico, manter esse entendimento de ouvir o que o médico fala. Você vai lá no médico, né, doutor Iago? Chega lá, seus exames não deram legal não, você tem que mudar de postura, mude isso, mude seus hábitos, senão, né, tizinha? Senão você vai papocar. Aí a gente inteligentemente, ouvindo o médico, e a tizinha tem essa técnica de causar um pavor, né? Eu dou 3 meses de vida se você não mudar de vida. Ela muda, então morre. Então você já sai de lá apavorado. Então,
ouvir a voz desse médico de excelência, que conhece tudo da vida, ouvir a voz dele, aprender a ouvir a voz dele, é entender que a cura que eu preciso para todas as áreas da minha vida, ela não está especificamente na saúde do corpo, ela está implícita, mas explicitamente está em quando eu sei seguir os conselhos que esse médico me diz, tá certo? Porque a essência do meu relacionamento com Deus está em ouvir, e a perda espiritual começa quando o ouvido do coração se afasta, se fecha, quando nós não escutamos mais, quando nós não podemos mais ouvir a voz de Deus, quando meu coração se endurece, quando Deus fala algo, eu ajo na obstinência, na teimosia do meu coração. Deus fala, mas assim, a voz de Deus, é claro que ela entra pelo ouvido, mas ela é guardada no coração. Mas quando meu coração se endurece para não ouvir mais a voz de Deus, eu vou ser uma pessoa completamente adoecida. E bispo, gente, eu falo com propriedade. Eu conheço casos de pessoas que eu cuidei, zelei, amei, tratei, andando com elas assim, carregando como se carrega uma criança de colo. A palavra entrava aqui domingo e saía aqui. Continua doente, porque não descia para o coração. Ontem encontrei com uma mocinha, eu estava aqui no culto, mais cedo. Chegou uma mocinha e falou: você sumiu, mulher, já está grávida? Barrigão de quase 9 meses. Menino, você sumiu ontem, está grávida hoje. O que você fazia aqui na igreja quando eu pregava todo domingo aqui, se eu achava que você estava prestando atenção? Bispo, eu não estava prestando atenção não, estava pensando em outras coisas. 14 anos grávida. Não tem juízo. A gente fala, então tem que descer para o coração, tá certo? Tem que descer para o coração. Nós não podemos fechar a voz do nosso coração, mesmo que eu esteja completamente certo dos meus planos e projetos. Quando Deus falar algo comigo, eu preciso deixar meu coração apto a ouvir o que Ele fala e mudar os meus intentos. Porque quando nós ouvimos, quando substituímos a voz de Deus pela nossa própria razão, tá certo? Nós assumimos uma autossuficiência, e a autossuficiência, ele é o primeiro passo para o nosso afastamento de Deus. Pega aquela criança, você vai conversar com ela, aquele adolescente, né, Isabel? Conversando com aquele adolescente, parece que sabe tudo da vida. A tizinha entrou lá numa casa lá nos Estados Unidos e tinha o seguinte: olha, se você acha que sabe tudo, se você acha que pode tudo, se você faz da sua vida o que você quiser, o que você quer, então está na hora de você arrumar um emprego e se sustentar, porque aqui não cabe adolescente desse jeito. E são assim, não desce para o coração, tá certo? Substitui, porque tem razão, porque é autossuficiente. A autossuficiência é o primeiro passo para nós nos afastarmos completamente de Deus. Nós falamos muito aqui sobre autonomia e sobre dependência. Eu sou autônomo diante de Deus, mas eu prefiro, na minha autonomia, ser dependente dEle. Deus, eu dependo do Senhor de sempre, para todas as decisões, tudo que eu vou fazer, eu procuro ouvir a voz dEle, porque eles têm mais experiência que eu, eles sabem mais do que eu, tá certo? Porque quando não ouvimos, nós normalizamos o que Deus já chamou de desvio. É errado, é pecado, mas a gente normaliza, porque Deus é amor. Deus não vai criar a sociedade, a humanidade para depois desprezá-la. Deus é paz. Querido, não é assim. Deus é justiça, é amor, mas é justiça. E Ele não é um pai bobo. Deus é um pai de muitos filhos, é um pai experiente, tá certo? Então, a gente pega esse desvio espiritual, tá certo? E transforma aquilo num padrão. E o silêncio espiritual, quando nós fazemos isso, faz o pecado
parecer algo comum. Vocês souberam de um caso, quem não soube, foi muito televisionado, foi muito, a gente querendo ou não via no Instagram da gente, um caso de um reverendo, um líder de uma grande igreja. E eu tive naquela igreja no final de semana anterior ao escândalo. Aquele homem estava tendo relações com a sua nora. Um vexame total. Perdeu no mesmo dia o ministério, a esposa, o filho e a nora. Você entende como assim? Claro, nós podemos ser tentados nessas áreas, quaisquer que sejam elas, mas a voz do Espírito Santo de Deus tem que falar dentro de nós quando nós estamos errados. Não é para normalizar o erro, não é para dizer, gente, quando você cometer alguma coisa errada e não lhe suceder algo de imediato, abra seu olho até o branco, porque a consequência é bem pior. É melhor que você sofra uma doença, caia um acidente, meu Deus, é porque Deus está me castigando porque eu fiz aquilo. É melhor do que Deus ficar em silêncio e deixar a consequência ir se acumulando mais e mais e mais, e quando vier a cobrança, vem de uma forma drástica e arrebenta com tudo. Claro que todos nós, entenda que isso é saúde. Aquele homem hoje está adoecido, a esposa adoecida, o filho, a nora, a família toda adoecida, o ministério adoeceu. Você entende como isso precisa nos mudar a nossa perspectiva? Não é para nós convivermos com o pecado, sabendo que Deus fala, nós ouvimos a voz de Deus e achamos que Deus não está vendo. Isso é tolice, muita tolice mesmo, tá certo? Porque quando não ouvimos, nós reagimos ao invés de obedecer. Deus fala algo, você não ouve, então a reação para não fazer aquilo é abrupta, de querer brigar porque quer fazer. Só que quando nós ouvimos a voz de Deus, eu não vou fazer, por mais que eu queira, por mais que a minha carne deseje, por mais que eu tenha dinheiro para fazer, por mais que eu tenha liberdade para fazer, seja autônomo para fazer, eu não vou fazer porque eu sou dependente da tua autorização. O Senhor não me autoriza a fazer. E quando eu faço isso, eu confundo naturalmente atividade com intimidade. As minhas ações na igreja, os meus serviços aqui na igreja, não substituem a minha intimidade com Ele. Eu não sou íntimo de Deus porque trabalho muito para Ele. Ao contrário, a intimidade, ela é única. E muitas vezes eu não ouço essa voz que me chama para essa intimidade com Ele. Eu acabo me afastando completamente, tá certo? E quando nós não ouvimos, nós interpretamos circunstâncias como direção. E a direção de Deus, uma das coisas que vem mais assim nítido, é que a direção de Deus para a nossa vida, ela não é carregada de dúvidas. Se você tem dúvida em algo, então para e espera Deus falar, porque você não está ouvindo corretamente. A direção de Deus não tem dúvida, mas quando não ouvimos, nós achamos que aquela circunstância foi uma bênção, uma promessa de Deus, algo de Deus, e na verdade não é. Era uma armadilha para você ser pego, ter a sua vida completamente destruída, e você não entendeu que era o próprio diabo agindo com a armadilha para destruir a sua casa. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus, tá certo? Ouvir mesmo, tá certo? Porque quando nós não ouvimos, o nosso coração fica endurecido. Então por mais que ele queira se endurecer, é igual quando a gente fala com o filho. E eu tenho isso como exemplo. Tizinho, graças a Deus, Iago agora está fazendo um bom trabalho. Mas se não tivesse o Iago e tivesse a mesma idade ainda lá em casa, ainda hoje eu falava. Esses dias a mãe dela queria ir lá, não, vou consertar isso. Não, ela é casada. Conversa com o marido dela. Você entendeu? Porque a gente como pai não pode se negar de dar a direção para os filhos.
Deus também não se nega, embora nós não queiramos ouvir, Deus vai falar. Mas chega uma hora em que nós endurecemos tanto o nosso coração, que quando Deus fala algo conosco, nós passamos para um estágio de odiosos. E isso é extremamente ruim. Está certo? Muito ruim mesmo. Está certo? Então, quando não ouvimos, nós passamos a viver por padrões humanos. Não era o que o rabino queria dizer, não era o que o pastor queria dizer, não era o que ninguém queria dizer, era o que a Bíblia dizia através da palavra de Deus. O que a Bíblia diz a esse respeito? Nós vamos fazer. A gente não pode tornar padrões humanos nosso modelo de vida. Todas as pessoas que fazem isso, e nós lemos ontem em Jó 27, 26, nós lemos como o ímpio se comporta e como Deus trata o ímpio. Não é o padrão humano, não é o padrão do homem, é o padrão de Deus. Quando não ouvimos, nós perdemos o temor e ganhamos o que? Justificativas. Toda pessoa que não ouve a voz de Deus, ele é especialista em dar justificativas. E, queridos, de verdade, justificativas não muda quadro nenhum da sua vida. Então, é muito melhor ouvir, seguir e obedecer a voz de Deus do que tentar encontrar subterfúgios para dar justificativas. É perda de tempo. E quando não ouvimos, nós adoecemos antes de perceber que nos afastamos. Porque a falta de escuta procede à enfermidade da alma. O bispo ministrou ontem. Uma das grandes enfermidades que nós temos na nossa alma. Assim, o passo para uma pessoa. Vamos lá. Nem tudo que Deus fala, eu entendo de imediato. Nem tudo que Deus fala, eu acho que é bom de imediato. Muitas vezes, ao contrário. Aquilo que Deus fala, muitas vezes me causa uma dor muito grande. Uma perda muito grande. Um sofrimento muito grande. Um recomeço que eu vou ter que fazer ali muito grande. E nem sempre eu entendo isso da primeira vez. Eu não faço isso. Então quem vai se afastar de Deus, de ouvir a sua palavra, a primeira coisa que faz, a primeira coisa assim, é um padrão. Ele adota um comportamento crítico. Não, é porque essa igreja, é porque esse pastor, não, é porque a Bíblia não é bem assim não. Assim, as pessoas leem errado a Bíblia, adotam um comportamento crítico. Depois que ela adota um comportamento crítico, ele começa a ser autossuficiente, dizer, não, eu acho que é assim. Aonde eu li, o que eu vi, é assim, é desse jeito. Depois que ele adota essa autossuficiência, ele começa então a apontar defeitos. Antes era só crítica, agora são defeitos evidentes, claros. Ele se tornou um especialista em encontrar defeito nos outros. Por fim, ele acaba apostatando completamente da fé. São passos naturais. Quando estávamos lá na conferência, lá em Marabá, na hora da ministração, Deus me deu uma palavra sobre como que a pessoa se desvia. Virei para o pastor que estava do meu lado e falou, o passo é esse. Ele olhou assim, misericórdia. Você entende como a gente precisa, cada vez mais, ao invés de nos distanciarmos, nos aproximarmos. Eu quero ter uma visão mais clara, aproxima. Eu quero entender mais, aproxima. Eu quero, aproxima. Quando você se distancia, a probabilidade de você ficar, de você errar é muito grande. Aproxima. Aproxima. Quanto mais próximo você está de algo, mais fácil você acerta o alvo. Quanto mais distante, mais difícil acertar o alvo. Você entende, sim ou não? Você está comigo, sim ou não? Aproxima. Aproxima mesmo. Então, e o que ocorre então quando nós ouvimos a voz de Deus? Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a sua voz, a fé desperta muito antes da explicação.
Porque a voz de Deus gera confiança antes mesmo de revelar o caminho. Senhor, a Yasmin, primeira vez que eu vi Yasmin foi aqui na igreja, ia para o encontro, né, Yasmin? A Florzinha, vi a Yasmin aqui na igreja, primeira vez. Jamais imaginava, mas sonhava em ter alguém aqui fazendo o papel que a Yasmin faz hoje no louvor. Sonhava, imaginava, mas não pensava que era ela. E Deus foi trabalhando todos os atributos dela, preparando ela. À medida que a fé foi despertando nela, depois veio a explicação do que ela deveria fazer aqui na igreja. Com a célula, cuidando de pessoas, de vida, compondo, cantando, ajudando esse menino a acertar na vida. Você entende? E muitas vezes nós queremos, Senhor, me explica algo. Só que enquanto você espera uma explicação, porque não quis ouvir a voz de Deus para seguir, enquanto você espera a aplicação, o tempo passa, e a probabilidade de você ser acometido com alguma das enfermidades contidas no Egito é muito grande. Quando não ouvimos, nosso coração fica distante, mas quando ouvimos, o coração se alinha antes que as circunstâncias mudem. Ou, embora elas mudem, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, o nosso coração não segue mais a circunstância. Pode o mundo virar de qualquer maneira. Quando você ouve a voz de Deus, mantém convicto no seu coração. A Bíblia diz a seu respeito e ao meu respeito, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas que eu, você, nós não seremos atingidos. Por quê? Porque algo queima dentro de nós. Quando eu ouço a voz de Deus, uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus, presta atenção, nessa época eu já estava planejando casar com a minha esposa, e de finais de semana eu ia para a cidade dela, e num certo final de semana eu fui para a cidade dela e estava tendo um congresso na igreja, e eu fui para esse congresso, era um congresso igreja grande, e eu sentei lá atrás nesse congresso, eu fiquei observando o pregador pregar. Ele pregava com tanta, eu nem sei o nome dele, com tanta propriedade, com tanta unção, com tanta graça, que eu ouvi Deus falando comigo ali dentro, sobre o que eu queria ser, na minha vida, de tudo. Deus, eu quero ser como esse pregador ali. Pronto, resposta dada. As consequências Deus trouxe depois. Outra vez que eu ouvi a voz de Deus, bem claro, foi quando a gente teve um acidente aqui na igreja. A gente mudou o horário do culto. Algumas pessoas daquela época estão aqui hoje. Quando eu ia indo aqui na Santos Dumont, já 2 horas depois do acidente aqui na igreja, minha cabeça estava muito perturbada, muito preocupada. Era um prejuízo financeiro grande para nós. Graças a Deus não tinha tido perdas humanas, só material. E era domingo, 20 horas já, e o pessoal estava num prédio esperando a gente. Quando eu cheguei ali na Santos Dumont, esquina com a João Cordeiro, esquina com a Santos Dumont, eu olhei na minha direita, parado no sinal. Eu não estava dirigindo, outra pessoa estava dirigindo para mim. Eu estava pensativo assim. Eu ouvi quando Deus falou comigo assim, eu vi um casal saindo de um carro novo, saiu do carro, ali o pai, a mãe, uma mocinha adolescente, indo para o restaurante jantar. Eu olhei para aquela família e Deus falou comigo claramente: Vanderlei, que tipo de problema você quer ter? Problemas financeiros, problema de enfermidade, problema com os filhos, família, né? Problema com a família. Que tipo de problema você quer ter? E o último, uma das 5 opções que ele me deu: problemas relacionados ao meu reino. Eu parei ali naqueles momentos de sinal. Eu já nem sabia nem onde estava, assim, a cabeça estava em outro lugar. E Deus, eu quero ter problemas relacionados ao teu reino. O Senhor falou comigo outra vez, falou: então o que você está passando agora são problemas relacionados ao meu reino. De fato, queridos, de fato,
Eu não tenho problemas financeiros. Não sou o mais rico de vocês, mas não tenho problema financeiro porque eu não compro e não vendo nada. Pronto, não mexo com o negócio. Minha empresa faliu não. A igreja, graças a Deus, vamos fechar esse mês com um caixa positivo. Então não tenho problema financeiro nem com a igreja. Você entende? Enfermidade. Quando tenho, doutor Iago passa um negócio lá, eu tomo, acabou, não tem problema não. Acabou. Tem que fazer o exame para a tiazinha, pai, faça o exame, vou fazer para ela ver que não tem problema. Problemas familiares. Irmãos, graças a Deus, testemunha porque vocês me conhecem. Pela quarta, quinta vez eu estou falando, minha filha está aqui, meu genro está aqui, uma pessoa que eu amo, eu sei que cuida da minha filha, uma pessoa que eu oro por você, meu filho, eu oro para você cuidar da minha filha, que vocês sejam felizes, que vocês me deem netos maravilhosos, que vocês progridam na profissão de vocês, vocês se amem profundamente. Amanhã vão fazer 1 ano, é hoje, 1 ano de casado, vamos cantar no final do culto, 1 ano de casados, certo? Eu também sou muito feliz porque meu filho casou com uma moça muito boa. Essa moça é tão boa que ela me chama de pai segundo. Eu ligo para ela, oi meu pai segundo, I love you, meu amor, amo você. Você entendeu? Ela é uma filha maravilhosa. Eu tive um tempo agora com ela nos Estados Unidos. A Sara é uma pessoa formidável. Vai estar aqui em fevereiro com o Gessé, ministrando na Camp Jovem. Vai ser power, vai ser bênção. Ela é cheia da palavra, cheia da unção. A Gessé fala, pai, ela é igual a minha mãe. Tudo dela é o capeta, é o diabo. Ou é Deus ou é o diabo. Como é que dá um negócio desse do outro lado do mundo? Sou feliz porque a minha filha, a Mísia, vocês sabem da história. Pessoa maravilhosa, uma pastora linda que serve vocês aqui na igreja. Hoje, quando a gente estava almoçando, eu e ela e a mãe dela, ela falou, pai, o senhor acha que eu vou ficar aqui ou que eu vou embora do Brasil? Eu falei, eu acho que você vai embora. O senhor está preparado para isso? Eu falei, não, vamos almoçar, é melhor, vamos. Deixa esse negócio de ir embora depois. Vamos almoçar? Então, Deus não tem problema nessa área. Os problemas que eu tenho são relacionados ao reino de Deus. Então eu preciso ouvir a voz de Deus, que quando eu ouço a voz de Deus, as circunstâncias podem ser adversas, mas a convicção ela é mais certa no coração de um homem ou de uma mulher que sabe o que Deus está fazendo na vida dele, na vida dela. Ele persiste, ele caminha. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a obediência se torna resposta natural. Sabe aquela criança, meu filho, eu vou fazer, pai, vou fazer, mãe. Meu filho, vou fazer, pai, vou fazer, mãe. Meu filho, não precisa mais fazer, já fiz. Não, quando nós ouvimos a voz de Deus, assim, Deus, o que é para fazer, Deus? Eu sou teu parceiro nesse negócio, sou teu parceiro nessa obra, vamos para cima, vamos fazer, vamos persistir, vamos ajudar, vamos perdoar, vamos conquistar juntos. Sabe, isso é muito natural, porque a obediência se torna algo natural, porque a vontade de Deus deixa de ser um peso e passa a ser uma direção. Não é, ai meu Deus, como é difícil te servir, portas fechadas, ai meu pai. Não é assim. Quando nós servimos ao Senhor com o nosso coração, Ele diz que Ele tem posto uma porta aberta para nós, e que homem nenhum pode fechar, porque a porta que Ele abre não tem quem feche, mas a que Ele fecha não tem quem abre. Não tem esse negócio de achar que é difícil não, porque é muito fácil mesmo. E eu estava falando ontem para a Hilda, eu falei, minha filha, misericórdia, que negócio é esse, minha filha? Ninguém supera Deus em dar. Não tem quem supere. Você faz algo para Ele, mesmo sem esperar nada, faz de coração. Irmãos, Ele começa a surpreender você com coisas que a Rachel não contou, mas deixa eu complementar o testemunho da Rachel.
A Rachel viajou e esqueceu o fone de ouvido dela aqui em Fortaleza. É do fone de ouvido que eu vou contar, não é outro não. Esqueceu o fone de ouvido dela aqui. E quando estava lá na viagem, falou: Deus, eu queria tanto meu fone de ouvido, assim, mas está lá em Fortaleza, como é que faz? Aí uma pessoa sonhou, chegou nela no outro dia e falei: eu tenho um fone de ouvido aqui que Deus mandou eu te dar, porque não é meu não, é seu, para você. Sabe, Deus cuida de coisas tão básicas, tão simples, somente para agradar. Diga comigo, porque Deus é um Deus abençoador. Deus tem prazer em dar presentes aos seus filhos. Prazer é aquela pessoa que viaja. Não, está faltando aquele para comprar um presente, faltando aquele. Não, pelo menos uma lembrança para aquela eu tenho que trazer. Deus, ele é aquela pessoa que tem prazer em agradar os seus filhos, prazer em presentear, prazer em mudar circunstâncias. Ele é bom em todo o tempo, ele é bom. Então, quando nós ouvimos, nós não aceitamos mais seguir aquela voz, porque é algo pesado. Não é algo bom. A vontade dele é boa. Diga comigo, boa, perfeita, agradável. Qual é o chefe, o patrão que tem uma... Você tem, Ângela, um patrão, um chefe, tem resposta: a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Lá no trabalho você tem? Às vezes é ruim, amarga. A de Deus não, ela é boa, perfeita e agradável, passa a ser natural. Quando ouvimos, a confusão se perde. A confusão, quando ouvimos a voz de Deus, a confusão perde a autoridade completa, porque nós não vivemos mais de confusão, vivemos de direção. Porque Deus traz clareza mesmo em ambientes completamente caóticos. Deus clarifica, Deus traz direção. Quando ouvimos a voz de Deus, o discernimento, nós aprendemos a discernir o tempo certo. E ontem foi lido, quem ministrou ontem foi a bispa Hilda. Antes dela alguém falou: para tudo na vida tem um tempo certo. Eclesiastes 3, né? Para tudo na vida tem um tempo certo, tem um tempo determinado. Eu parei assim e falei: meu Deus, filha, muitas coisas que eu queria que tivesse acontecido ontem não aconteceram porque tinha o tempo certo. Quando eu pensava que Deus não estava fazendo, Deus estava trabalhando, estava cuidando, para que no tempo certo a resposta viesse. Você entende? Deus tem um tempo certo para cada coisa. Então, quando nós ouvimos, nós aprendemos a discernir o tempo correto. Não deu certo porque não foi de Deus. Se fosse de Deus, tinha dado certo. Pronto, acabou-se. Quando ouvimos a voz de Deus, a nossa identidade ela é completamente reafirmada, porque a voz de Deus nos lembra quem somos antes de dizer o que nós devemos fazer. Quem você é? Deus trabalha primeiro na sua identidade. Quanto mais rápido você amadurecer para esses dados, para esses detalhes, mais você vai conseguir progredir na vida. Quanto menos, mais sofrimento. Mas primeiro Deus trabalha no seu caráter, formatando você, aprimorando você. Como diz o pastor Lucas, né? Deus usa os seus problemas para primeiro mudar você, antes de mudar os seus problemas. Pronto. Deixa Deus trabalhar, porque é de Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, a aliança com Ele ela é completamente renovada. Eu quero que nós fiquemos de pé, eu quero orar com você, porque eu poderia falar muito sobre o Deus que cura, mas esse texto inclusive nos dá abertura para muito mais. Mas eu vou encerrar querendo que você entenda o quão é importante você aprender a ouvir a voz de Deus. Completamente, o quanto é importante. E eu quero encerrar com você lendo um texto, todo mundo junto, como assim, resumo do que nós meditamos nessa noite. Hebreus capítulo 3. Hebreus 3. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os pais, vossos pais, me tentaram pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Viu Deus por 40 anos, e mesmo assim o coração estava endurecido, porque o coração é quebrantado pelo que ele ouve. Aqui, ouvir a palavra. O Senhor fala: se você hoje ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Deus, eu tenho, deixa eu contar um testemunho para vocês, assim, para você entender o que é ouvir a voz de Deus. Eu falo assim terceira vez, mas não é que Deus falou só assim. Uma das vezes que eu vou mencionar para vocês, presta atenção. Eu tinha um irmão, o mais velho de todos nós. Nós éramos 14 irmãos. E tinha o mais velho. Eu sou o 10º nessa sequência aí. E eu ouvi uma vez, quando Deus me falou: olha, existe o dízimo do filho mais velho. Quando você for visitar o seu irmão, leve uma oferta para ele. Meu irmão mais velho tinha tido vários problemas. Estava enfermo, já à beira da morte, com a vida completamente, você lembra dele, Tizinho? A vida completamente assim, sem perspectiva. E eu fui visitar o meu irmão. Ouvi quando Deus falou, vou colocar em prática. Fui visitar meu irmão, visitava ele pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano. Fui visitá-lo. Quando cheguei lá na casa dele, falei: meu irmão, a visita dessa vez é diferente. Eu vim aqui para você orar por mim. Eu trouxe uma oferta para você. Peguei aquela oferta, entreguei nas mãos dele e falou: você é o meu sacerdote. Você é o meu irmão mais velho. Muitas bênçãos que Deus tem para a minha vida, Deus tem através da sua vida. Eu ofertei na vida dele, e ele orou por mim. Só que ele não orou naturalmente, ele orou em lágrimas. Ele orou chorando. Porque apesar de serem muitos filhos que o papai tinha, ninguém nunca tinha tratado o irmão mais velho como eu estava tratando. Feito isso, pouco tempo depois, meu irmão veio a óbito. Grande parte do ministério que eu cumpro hoje, eu recebi do meu irmão. O que Deus tinha para fazer através da vida dele, Deus está entregando para eu fazer. Agora, eu vou fazer isso com o segundo irmão mais velho, que o primeiro já faleceu. O segundo mais velho. Deus falou comigo lá em Marabá novamente: oferte, passe a ofertar na vida do seu irmão. Mandei mensagem para ele: qual o seu Pix? Na hora respondeu. Falei: pois aguarde a bênção. Você entende como você tem que colocar em prática aquilo que Deus fala? Então, por 40 anos ouviu a voz de Deus e não cumpriu. Não é o que eu ouço, mas o que eu trago para o meu coração, resolvo cumprir. Meu paizinho, presta atenção. Depois já vou orar. Meu paizinho é uma pessoa formidável. Pequenininho. Se estivesse vivo, estaria com 90 e poucos anos de idade. Deus falou ao meu coração novamente: honre o seu pai. Meu pai era analfabeto. Meu pai não tinha profissão. Meu pai era um homem empobrecido. Meu pai morava sozinho numa cabana. Meu pai, apesar de ter muitos filhos, vivia sozinho. Honre o seu pai. Irmãos, quando eu estava muito apertado financeiramente, eu levava um par de meia para o papai. Meia está em promoção, é 10 por R$3.
levava um par de meio papai. Ofertava relógio para ele, roupas, dinheiro. Fazia questão de levar os filhos, né, filha? A gente fazia questão de quando viajava, passava um tempo para estar com o papai. Ninguém fazia isso, só eu. E muitas das promessas que Deus tinha para o meu pai, quem está cumprindo sou eu, porque eu passei a honrar o meu pai. Entendeu, Kelton? Passei a honrar o meu pai. O que fosse fazer, honrava meu pai. Mas honrava ele não apenas, pai, eu lhe amo. Não, eu lhe amo e me presentifico na sua vida através de honra. Quando meu pai foi morrer, quando Deus foi levar o meu pai, ele tinha um telefonezinho que ele me ligava, apertava só assim um número, daquele bem antigozinho, bem simples, de idoso. Apertava um número e o meu telefone estava gravado no número dele a cobrar. Ele me ligava de madrugada, no meio do serviço, qualquer horário, ligava para conversar. E no dia que o Senhor foi tomar o meu pai, ele me ligou, nós conversamos por umas 2 horas, conversamos nada, assim, não tinha um assunto para tratar, conversamos nada, umas 2 horas. E naquela noite o Senhor levou meu pai. Deus me permitiu ter um tempo de qualidade com meu pai. Por quê? Porque eu passei a honrá-lo. Se você hoje, isso é bíblico, se você hoje não tem essa postura de honrar o papai, de honrar o pai, esteja ele preso em qualquer lugar, de honrar o pai. Entendeu, Joelson? De honrar aquele pai. Hoje eu sinto falta, eu queria continuar fazendo isso, mas Deus o tomou para si. Faça isso enquanto ele ainda é vivo hoje, enquanto ele pode ouvir. Versículo 10. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração desses está sempre se desviando e não reconhece os meus caminhos. Diga comigo: o meu coração nessa noite se alinha ao propósito e à vontade de Deus. Lembra do seu pai? Lembra dele? Meu amigo, meu brother, de verdade, deixa eu cuidar do seu pai. Deixa eu cuidar dele. Meu amigo, a célula de casais é na casa dele. E quando ele teve uma recaída agora, quando ele me encontra, bispo, me agradece, falta me beijar, porque eu sei que quando eu honro o seu pai, eu estou honrando o ministério que Deus entregou na sua vida. Falta fazer isso com o Roberto, mas ele não está fora do radar não. Uma hora eu pego ele é mais escorregadio, uma hora eu pego ele, deixa ele, tá certo? Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Diga comigo: Deus, eu quero seguir e ouvir a tua voz, para ter cura e entrar definitivamente no teu descanso. Irmãos, tenham muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele temos depositado desde o início. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Diga: Deus, o meu coração não é rebelde. Diga: Deus, o meu coração está decidido nessa noite a ouvir a tua voz e a seguir o teu desejo para a minha vida. Você pode orar comigo? Você recebe essa palavra? Você recebe? Deus não quer
que nenhuma das enfermidades vindas sobre o Egito, que vieram sobre o Egito, venha sobre você. Então, de maneira muito profética, de maneira muito forte, eu quero fazer exatamente o contrário do que aconteceu com eles. Quero fazer, entendendo assim que nós somos diferentes. Deus tem uma bênção para... Não é que eles sejam piores do que nós somos diferentes para ouvir a voz de Deus. Nós aprendemos com os erros deles. Ore assim comigo agora, assim, de verdade. Diga: Deus, guarda a minha pele, guarda o meu corpo de úlceras, de tumores, de feridas, de acidentes. Guarda o meu corpo em integridade. Diga: Deus, guarda os meus animais, sejam eles pets ou mesmo criações grandes. Diga: Deus, guarda que não venham pestilência alguma sobre eles, mas que eles tenham saúde, que eles produzam, que eles não tenham nenhuma contaminação. Diga: Deus, em nome de Jesus, abençoa o lugar onde eu moro, abençoa a água que eu bebo. Diga: Deus, abençoa que não tenham bactérias, que não tenham doenças intestinais, que eu não venha ser contaminado. Diga: Deus, abençoa esse meu Brasil, que nós tenhamos um saneamento que não seja básico, mas que seja um saneamento que traga saúde às pessoas. Diga: Deus, que a minha casa, que o local onde eu moro, não venham pestes de moscas, de mosquitos, de rãs, que os meus alimentos não venham ser contaminados, que não se espalhem doenças, que não venham epidemias sobre a minha casa. Agora bote a mãozinha na sua cabeça e diga: Deus, que a minha mente seja completamente guardada pelo Senhor. Me dê direção, me dê orientação, me dê o poder da decisão, me dê também a autoridade para saber discernir o que é certo, o que é errado. Diga: Deus, guarda minha mente em Ti, guarda o meu coração em Ti. Agora, de maneira ainda mais forte, se você tem um filho em casa, uma filha, alguém, se você tem, só você, bebê, só você pode profeticamente, aqui está a minha primogênita. Se vocês têm, chama o filho de vocês. Quem tem filho aqui, vai lá para a salinha, pede para descer os filhos. Vamos orar pelos nossos filhos, pelos primogênitos. Isso, vamos orar pelos primogênitos. Pode liberar a salinha, pode vir, Jéssica, pode liberar a salinha, pode vir. Isso. Pode começar a cantar enquanto o primogênito chega. Chama a Carolzinha, chama, pode chamar para perto.